Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. Hoje iremos abordar sobre a aliança noética. É uma das primeiras alianças que Deus fez com a humanidade. A primeira, a aliança adâmica, quando ele fala ali para Adão e Eva se multiplicar, crescer, prosperar na terra, serem férteis, e agora ele também vai trazer a aliança noética, que a gente vai ver agora. Então, antes de falar da aliança noética, a gente vai falar sobre o fim do dilúvio. A gente falou na semana passada sobre a integridade de Noé e o início do dilúvio ali, que Deus ele traz ali sobre a nação, porque estava ali numa corrupção muito grande, tinha alcançado uma perversidade muito grande. E aí Deus manda o dilúvio e toda a humanidade morre, menos Noé e sua família. E agora o fim do dilúvio, falando lá em Gênesis 8, do verso 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. E aí no verso 8 no capítulo 8, verso 15 ao 17, Deus vai dizer: Então Deus disse a Noé: Sai da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, façam que saia também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Façam sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Então aqui é interessante que quando a gente fala sobre o início do dilúvio, a gente falou na semana passada que o dilúvio ocorreu durante 40 dias e 40 noites de forma ininterrupta. E aí, depois, nos próximos 110 dias, totalizando 150 dias, a água ainda ficou ainda sobre a face da terra para matar todo ser vivo que existia. Durante 150 dias houve águas que cobriam toda a terra. Após esses 150 dias, a água começou a baixar. E depois de 1 ano e 17 dias que iniciou o dilúvio, aí sim Noé é chamado para fora da arca. E quando Noé é chamado para fora da arca, a Bíblia vai dizer que eles desceram, a arca ficou parada, né? A arca repousou no Monte Ararat, que é esse território que a gente está vendo nessa imagem, que é onde fica hoje atualmente a Turquia. Então a gente está vendo a imagem aí, alguns pontos A, B, C e D, de onde seria exatamente, segundo estudiosos, historiadores, que a arca repousou, que seria nesse monte que hoje é a Turquia. Então aí claramente a gente vê que a região que foi destruída, principalmente a região que existiam vidas, era aquela região da Mesopotâmia, que é a região onde é o Iraque, onde é a Turquia, onde é a região da Palestina. E não hoje, Deus, como eu falei na semana passada, Deus não precisava destruir toda a terra no sentido, por exemplo, aqui na América do Sul, na Central, na do Norte. Não precisava porque não existiam vidas. Deus podia? Sim, mas não precisavam. Se você não acompanhou a aula da semana passada, o vídeo da semana passada, clique aqui para você entender um pouco mais sobre aquilo que a gente falou sobre essa questão do dilúvio. Então agora, de fato, a arca ela repousa aí nesse Monte Ararat, que é onde hoje fica a Turquia, e Moisés e a sua família desce ali. E aí Deus ele faz a sua aliança com Noé, que é a aliança que a gente conhece na teologia como a aliança noética. Esse texto está lá em Gênesis 9, do verso 9 ao 13. Deus vai dizer assim para Noé: Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Ou seja, o que seria essa aliança noética que Deus fez com Noé? Essa aliança noética é aquela aliança que Deus faz que ele nunca mais iria destruir a humanidade através de águas. E aí ele coloca o arco dele, que hoje a gente chama de arco-íris. A gente chama de arco-íris até mesmo de forma errada, ou até mesmo de forma ali incoerente. Porque esse termo arco-íris, na verdade, não é um termo bíblico. A NVI, inclusive, ela traduz o arco de Deus como arco-íris de forma errada. Mas se a gente for pegar outras traduções da Bíblia, como a Almeida, ou a NTLH, ou qualquer outra da Sociedade Bíblica do Brasil, não vai ter esse termo arco-íris, porque esse termo arco-íris veio do paganismo, veio da cultura grega, e Íris é uma deusa
pagã, é uma deusa grega. E aí, para adorar, para idolatrar essa deusa, para glorificar essa deusa, eles chamaram esse arco de Deus que ele coloca no céu quando chove de arco da íris, arco-íris. Mas a verdade na Bíblia, principalmente no texto original, no hebraico, não vai ter esse termo arco-íris, somente meu arco ou arco de Deus. Então, toda vez que chove, a gente vê aquele arco de Deus ali colorido, com 7 cores, aquele é o arco de Deus. Aquele arco que Deus colocou no céu é a aliança noética que ele fez, não só com Noé, mas com todos nós. Todas as vezes que olharmos agora para o arco, iremos lembrar que essa é a aliança noética que Deus fez com a humanidade, que ele jamais vai destruir a terra novamente através de um dilúvio, através de águas. Inclusive, Pedro vai dizer isso lá na sua segunda carta, no capítulo 3, versos 6 e 7. Ele vai dizer assim: E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ou seja, Pedro ele vai revelar que o juízo vindouro, aquele que vai acontecer no sentido escatológico, aquele que vai acontecer no sentido de arrebatamento, no sentido da ira do cordeiro, não será por água. O próprio Pedro fala que o juízo de Deus, a terra está reservada para esse juízo de Deus, mas não por água, mas está com fogo. Ou seja, no sentido escatológico, no sentido futuro, no sentido de arrebatamento, no sentido de tribulação, a terra não será mais destruída através de água, mas sim através de fogo. Então aqui a gente viu sobre a aliança noética, a gente viu que Noé e sua família saíram e saem 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes de Sem deram origem aos semitas, ou pessoal do Oriente Próximo, ou seja, semitas são os descendentes judeus. Então, Sem deu origem, né, os seus descendentes, os seus filhos, vieram ter a descendência do hoje que a gente chama os judeus e aqueles que vivem ali na região que a gente chama ali de Oriente. Os descendentes de Cã são os descendentes africanos. Os descendentes de Jafé são os descendentes europeus. Ou seja, aqueles que vivem ali no Oriente Médio, no Oriente Próximo, ou os judeus, os pais, se a gente pegar a genealogia dele, a gente vai chegar lá em 100. Os seus antepassados a gente vai ver 100. Nos africanos, a gente vai ver, se a gente pegar a genealogia dos africanos, a gente vai ver Cã. E os antepassados europeus, quando a gente pegar a genealogia, a gente vai ver Jafé. E aqui é algo interessante, porque Noé teve 3 filhos, mas nem tudo foram algo assim maravilhoso, como a gente vê lá no texto de Gênesis 9, 20 a 25. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravos de escravos será para os seus irmãos. Ou seja, Noé teve 3 filhos, mas nem os 3 não foram filhos abençoados. A gente vê que Cã aqui descobriu a nudez do seu pai, envergonhou seu pai. E quando ele fala aqui que Cã viu a nudez do seu pai, ele não apenas olhou para o seu pai e viu seu pai nu, embriagado com vinho e foi amaldiçoado. Não é isso. Quando a Bíblia fala que viu a nudez do seu pai, provavelmente Cã ali zombou do seu pai, ele amaldiçoou seu pai, ele olhou para o seu pai vinho, tonto, né, bêbado com vinho, e em vez de ajudar o seu pai que estava bêbado, embriagado ali com vinho, ele simplesmente zombou daquela situação. E por isso Cã foi amaldiçoado. E aí a gente vê essa diferença, porque quando ele vai contar para os seus irmãos, em vez dele cobrir a nudez do pai, dele ajudar o pai, ele conta para os seus irmãos e Sem e Jafé eles vão preocupar em cobrir a vergonha do seu pai, cobrir a nudez do seu pai. A gente vê aí os exemplos bem diferentes de Cã, Jafé e Sem. Cã, de certa forma, zombou e não fez nada para ajudar o seu pai, e Sem e Jafé já tentaram ajudá-lo. E por isso Cã foi amaldiçoado. E aí a gente vê aí que no texto fala que Cã, pai de Canaã. E quem foi Canaã? Você se lembra quem foi Canaã? A gente vai ver isso mais à frente, no decorrer da nossa série, dessa série de mensagens de Pentateuco, que Abraão
quando vem Abraão, Deus faz a aliança abraâmica, Deus ele promete uma terra que é a terra prometida para Abraão. E qual seria essa terra? A terra de Canaã. Essa terra de Canaã, que era o quê? Dos descendentes de Cã. Ou seja, o território que foi marcado ali para ser o território de Cã e do seu filho Canaã e de todos os seus descendentes, eles são destruídos pelos descendentes de Sem, que são os judeus. Esse território de Canaã é justamente hoje onde é ali Israel, onde é a Palestina. E por que foi destruído? Canaã foi destruído ali, aquele povo que viviam ali foram destruídos. Porque um dia Cã errou, porque um dia Cã ali zombou do seu pai, Cã, ele não fez nada ali pelo seu pai. Olha como isso é grave. Olha como que a maldição de Noé é tão grave. Os descendentes de Cã foram destruídos pelos descendentes do seu irmão Sem, porque Cã não respeitou seu pai. Cã não honrou seu pai. E um dos mandamentos, né, que a gente tem, o quinto mandamento é honrar pai e mãe. E Cã não fez isso. E por conta disso, os seus descendentes teve ali o território ali tomado pelos descendentes do seu irmão. E às vezes a gente olha lá para frente, principalmente ali no contexto de Abraão, no contexto de Moisés, no contexto de Josué, quando eles tomam ali o território de Canaã, ali aquele território que hoje é a Palestina ali, daqueles moradores que estavam ali, talvez a gente pense, nossa, mas como o povo de Deus foi ruim, como o povo de Deus foi mal. Mas na verdade era uma promessa sendo cumprida ali através ali de Noé, que Noé fala: Maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. Ou seja, Noé profetizou essa maldição que foi cumprida lá nos tempos de Moisés e de Josué. Amém, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham entendido essa aliança noética. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua pergunta, deixe aí o seu comentário, tanto aí no nosso canal do YouTube, quanto nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um like e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens. Deus abençoe a sua vida.